Boa tarde a todos. Então, a gente vai dar início ao segundo dia da semana acadêmica. No caso, hoje a gente tem uma convidada, que é a engenheira civil Pauline Vieira dos Santos. Ela, no caso, atualmente, ela trabalha no Serviço Notorial de Registro de Cambará do Sul, no cargo de tabeliã registradora designada. Ela possui, no caso, no currículo dela, a graduação em Engenharia Civil pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, conhecida também como URI, né? E lá mesmo ela fez uma pós-graduação em georreferenciamento de imóveis, que ela concluiu, no caso, em 2019. Ela tem, no caso, 11 anos já nessa área de cartórios, e hoje a gente vai pegar o tema de regularização de imóveis. Agradeço, no caso, a você, Paulinha, de passar esse conhecimento para a gente, e passo a palavra para ti. Boa tarde a todos. Eu que agradeço primeiramente, então, o convite para estar ministrando, então, sobre esse assunto de regularização de imóveis para vocês. Espero que eu consiga ser bem clara e, ao final, vai ser aberto, então, para perguntas. Qualquer dúvida que ficar, podem ir anotando e ficar à vontade para questionar ao final. Então, dando início, a gente vai começar falando no que consiste regularizar um imóvel. Então, a regularização do imóvel, ela nada mais é do que tornar a situação documental um espelho da situação de fato que existe em loco, né? Muitas vezes, na situação de fato, existe uma metragem X, na documentação essa metragem é divergente, então essa é uma das formas que a gente deve buscar a regularização de imóveis, né, deste imóvel, e tantas outras situações que a gente se depara no dia a dia, que o imóvel em loco não fecha com a documentação, e muitas vezes esses imóveis nem documentação tem, né, então esses são passíveis de regularização. E quando é, então, que existe, quando é que estes imóveis estão irregulares? Existem as mais diversas formas do imóvel estar irregular, muitas vezes por ele não possuir documentação nenhuma, por não ter essas benfeitorias averbadas, existe de fato uma casa, um prédio, e lá na documentação consta apenas um terreno, apenas uma gleba rural. Quando ele não está respeitando as condições da zona em que ele está situado, né, dentro do município. Outro caso que ele está irregular é quando ele está numa área que é impossibilitada de construir, no caso, uma área de APP, por exemplo, que aí, nesses casos, a regularização partiria, né, do poder público, que é um caso de realocação, porque muitas vezes esses ocupantes procuram essas áreas para construir suas residências, e ele é um caso, então, onde o município ele tem que intervir, né, para realocar essas famílias. E por que a importância, então, de ter o seu imóvel regularizado, né? Tanto se fala em regularização, mas por que eu preciso ter? Muitas vezes as partes, elas deixam para procurar o profissional só na hora em que precisa movimentar, né? E aí o imóvel tá aquela bagunça e acaba, às vezes, até perdendo um negócio por não estar com ele certinho. Então, vocês, como profissionais da área, provavelmente a maioria é aqui acadêmico, né, mas quando tem algum participante que é corretor de imóveis, vale também, advogado, para orientar, então, os seus clientes a terem seus imóveis regularizados, para estarem aptos à venda, para estarem aptos para passar por algum tipo de financiamento, para ser dado em garantia, sem contar que o imóvel regularizado, ele tem uma valorização no mercado muito maior do que aquele imóvel que está irregular, e para, como um todo, né, estar dentro da legalidade, para quando quiser movimentar, está tudo em dia. E aí eu costumo dizer que existem dois tipos de regularização, né, que são aquelas que
Uma onde existe uma situação de fato e a parte pretende regularizar, pretende colocar em dia aquela situação, e a outra é quando o proprietário, por exemplo, tem uma área maior e pretende regularizar antes mesmo de colocar à venda, por exemplo. Nos casos que alguém tem alguma área maior e quer fazer um desmembramento para vender lotes individuais, então essa é uma situação para criação de novos lotes. E o outro tipo de regularização é para regularizar aquelas situações que já existem de fato. E nós, como profissionais, é muito importante a gente entender a necessidade do cliente, né? Está por dentro da legislação e tudo, porque cada caso é um caso, dependendo de alguma particularidade que o caso tenha, vai para um tipo de procedimento de regularização, dependendo, vai para outro tipo. Então, o primeiro passo é entender a necessidade do cliente, coletar o maior número de informações possíveis, coletar a documentação que o cliente tem, né, a matrícula do imóvel, alguma escritura antiga, no caso de uso capião, que eu vou explicar para vocês depois, documentações que comprovem a posse desse imóvel. Então, o primeiro passo seria isso, coleta de documentos, né, e entender a necessidade do cliente. E aí, num primeiro momento, eu vou distinguir para vocês qual a diferença de matrícula e escritura, que por muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né? Então, a matrícula, que hoje é a forma que existe nos registros de imóveis, ela é como a certidão de nascimento do imóvel, né? Antigamente, ainda antes das matrículas, existiam as transcrições, que eram uns livros grandes, onde o oficial transcrevia os atos, né? Por exemplo, transcrição número X, fulano vendeu para Beltrano uma área de tantos hectares, situado num lugar tal, e aí na mesma sequência, de forma corrida, já descreviam a outra transcrição. E a matrícula, ela é pelo formato de fichas. Cada imóvel tem a sua ficha. Cada matrícula também é entendido como um imóvel, por mais que tenha mais de um proprietário, né? O entendimento do INCRA já é outro, que o imóvel é por proprietário, mas na lei dos registros públicos, a matrícula é a totalidade do imóvel que está descrito nela, não interessando quantos proprietários tem. Então, a matrícula, como eu vinha dizendo, é a certidão, como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. Ali, no início, vai constar o que é, se é rural, né, por exemplo, uma fração de terras rurais, com área de, por exemplo, 50 hectares, situado num lugar denominado tal, no município tal, com as seguintes confrontações. Logo abaixo vai constar quem é o proprietário, ou quem são os proprietários, e na sequência vai todo o histórico dela, né? Se houve alguma compra e venda, vai ter um R lá, R de registro, né? Vai ser registrada a compra e venda. Se houve alguma averbação, por exemplo, de uma alienação fiduciária, de uma penhora, de uma hipoteca, vai estar tudo lá descrito. E é com base nisso, então, que a gente vai poder ver quem é o atual proprietário, porque o proprietário legal é quem consta na matrícula. As matrículas, elas ficam nos registros de imóveis. Já a escritura, elas são feitas nos tabelionatos de notas e elas são os atos que servem para registro na matrícula. Ele é chamado de ato ou título e ele vai servir para fins de registrar na matrícula. A escritura tem de vários tipos, tem de compra e venda, de doação, de inventário e partilha, e aí os mais diversos tipos, né, de desmembramento, de união estável, de pacto antinupcial, e esses são os atos que vão servir para ser levado em registro. Aqueles que fazem a escritura e não levam a registro, existe o dito popular, né, quem não registra não é dono, então não vai estar como dono lá na matrícula. É claro que ele vai conseguir comprovar, tendo a escritura e tudo mais, mas é importante entender que a escritura é o título
que vai dar origem ao registro. E aí, o registro em si, ele fica na matrícula do imóvel. Existem outros tipos também de título, né? Por exemplo, uma carta de arrematação, um formal de partilha, ele também é um título, assim como escritura, que vai servir para registrar na matrícula. Então, é importante o profissional distinguir, e para partir de uma regularização, esse proprietário ele teria que estar na matrícula, né? Claro que em muitos casos que não vai estar, como os casos de uso capião, né? Mas é importante que o profissional saiba distinguir a diferença de escritura e matrícula, até para estar orientando o seu cliente. E agora eu vou explanar para vocês os diferentes tipos de regularizações que existem e para que é utilizado cada um, né? Começando por loteamento. O loteamento ele é disciplinado pela Lei Federal 6766 de 79, e ele é considerado da seguinte forma: a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação com a abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Então, são aquelas áreas, geralmente, que elas podem já estar inseridas no perímetro urbano, mas tem a descrição de um todo maior, né? Bem como aquelas áreas que foram passíveis de ampliação da área urbana e eram rurais, passaram a ser urbanas e os proprietários pretendem comercializar. Para isso, o proprietário tem que investir em toda a infraestrutura, abertura de ruas, implantação de rede de água, de rede de esgoto, de rede de energia. Ele tem que dar toda essa infraestrutura pronta para depois iniciar a comercialização dos lotes. Esse projeto de loteamento, ele depende de várias aprovações, né? Ele tem que ser aprovado pelo meio ambiente, pelo município e levado ao registro de imóveis. E lá vão ser geradas matrículas para cada um desses lotes. E a partir da matrícula que o proprietário, vai poder iniciar a comercialização. E aí, muita gente ouve falar em loteamento clandestino. Quando é que ocorre esses loteamentos clandestinos? Pelo fato do proprietário ter que fazer toda essa infraestrutura, fazer todo esse investimento, é que ocorrem esses loteamentos clandestinos, né? E loteamento clandestino não é só aquele que é feito às ocultas. Às vezes o proprietário ele tem interesse em regularizar, mas tem o seu projeto, então, indeferido, né, pelo poder público, e aí, por se tornar moroso, muitas vezes ele não segue adiante, né, por também ter altos custos, muitas vezes não segue adiante com a legalização da documentação e prefere, então, fazer a venda de forma irregular. Loteamento clandestino, ele é crime, né? O proprietário que for denunciado, ele pode sofrer um processo criminal e responder, então, por essa situação, né? Nesses casos, então, não há a chancela, né, do poder público, ele é implantado fisicamente pelo loteador. O loteador realmente abre as ruas, demarca os lotes, né, e iniciam as edificações das casas pelos adquirentes. E por haver pouco estímulo, então, de quem pretende lotear de maneira rápida, a custos baixos, não é raro, então, que isso aconteça, né, e acontece muito, a gente sabe. Já o desmembramento, então, diferentemente do loteamento, ele é a repartição de terras do loteamento, onde já existe sistema viário, já existe implantação de rede de energia, de rede de esgoto, de rede de água. Ele é feito num sistema urbanístico já existente, né? Influenciando apenas, então, na densidade da ocupação dos espaços já urbanizados. Existem os tipos de desmembramento rural também, né?
esse, como eu falei ali, mencionando ruas, seria nos perímetros urbanos, e existem os loteamentos, os desmembramentos na área rural. Na área rural, ele pode ser realizado, então, desde que respeite a fração mínima de parcelamento estabelecida pelo INCRA, né, para cada região. Aqui em Cambará do Sul, por exemplo, é 3 hectares, né, a fração mínima de parcelamento. Em Caibaté, que era a cidade que eu atuava antes, era 4 hectares. E para imóveis rurais, então, existem algumas exceções para conseguir fazer o desmembramento com área abaixo da fração mínima de parcelamento. Uma delas é com autorização do INCRA, né? O proprietário justifica o que vai ser construído, muitas vezes para indústrias, né? O INCRA autoriza esse desmembramento abaixo da fração mínima de parcelamento. E outro caso é para situações de agricultura familiar, onde os proprietários, então, eles se enquadram na situação de agricultura familiar e conseguem emitir, através de algum escritório rural ou algum sindicato rural, a declaração de aptidão ao PRONAF, comprovando, então, que ele se enquadra nessa condição de pronafiano, também consegue fazer o desmembramento abaixo da fração mínima de parcelamento. Que, então, aqui eu coloquei no slide para vocês, que a Lei 5868 de 72 regulamentava que nenhum imóvel rural poderia ser desmembrado ou dividido em área de tamanho inferior ao módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento. E já em 2014, então, através da Lei 13.001, foi excepcionado o seguinte, que o disposto no artigo 8º da lei anterior descrita, então, ficava da seguinte forma: não se aplicava aos imóveis rurais cujos proprietários sejam enquadrados como agricultura familiar nos termos da Lei 11.326, de 24 de junho de 2006, que daí nessa Lei 11.326 trata do que é um agricultor familiar, né? E aí, como eu já disse antes, como é que comprovaria essa situação de agricultura familiar? É justamente com esse enquadramento na declaração de aptidão ao PRONAF, que o proprietário consegue, junto a um escritório rural, a um sindicato rural, a profissionais que trabalham com esse tipo de serviço, né? Eles vão encaminhar toda a documentação que é exigida, né? E ele é expedido pelo site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E partindo agora para desdobro ou fracionamento. Ele provém do desmembramento e ele é a subdivisão, então, de áreas que já foram desmembradas, é a subdivisão em novas áreas. Então, lendo o conceito aqui, é a divisão do lote para a formação de novos lotes, com frente para a via oficial de circulação já existente, e a diferença do desmembramento e do desdobro é o que o primeiro é a subdivisão da gleba, né, como um todo, e o segundo é a subdivisão do lote, exemplificado ainda da seguinte forma. Com relação ao desdobro ou fracionamento, ocorre que, se um terreno, por exemplo, de 6.000 metros quadrados for desmembrado em 10 partes iguais, cada uma possuirá, então, 600 metros quadrados. Se o mínimo do módulo urbano, então, permitir que seja desmembrado em ainda menos, será feito, então, o desdobro de cada um desses lotes de 600 até em 2 de 300, se assim o plano diretor municipal permitir. Então, foi desmembrado em lotes de 600 e, posteriormente, ainda foi feito mais um desdobro para dividir esses lotes de 600 metros quadrados em lotes de 300 metros quadrados. Já remembramento, que também pode ser chamado de unificação ou fusão, é o inverso do desdobro. Você tem dois imóveis que são lindeiros, você é o proprietário dos dois, e você consegue, então, unificar eles, ou fundir, ou remembrar, como vocês preferirem, e tornar esses dois lotes ou mais em um só.
às vezes em caso de venda ou de alguma construção que vai ficar metade num lote e metade em outro, acontece situações dos proprietários quererem unificar para tornar um só imóvel, e esse um só imóvel vai possuir uma única matrícula. Para esses casos, então, se não há retificação de área, se não há retificação da delimitação do todo, é só o proprietário que assina, não precisa intervenção de confrontantes, precisa somente, claro, do projeto, um mapa, um memorial descritivo, uma RT, e que seja aprovado pelo município. Todas essas questões de regularização de imóveis urbanos, é preciso a aprovação do município, né? Para imóveis rurais, alguns casos precisam autorização do INCRA, e outros casos, então, é só a documentação do profissional, né? Mapa, memorial descritivo e a RT. Como um tipo de regularização de imóveis urbanos, existe o provimento mora legal, que visa atender, então, o princípio constitucional previsto no artigo 5º e estabelece que a propriedade atenderá à sua função social. Também pretende solucionar um problema social, mitigando o número de propriedades informais, atribuindo um título dominial ao possuidor do terreno que encontra-se em situação consolidada. O projeto Mora Legal é um projeto de regularização para imóveis situados na zona urbana. Então, o Mora Legal, ele é para aqueles casos onde a pessoa adquiriu de alguma forma esse lote há mais de 5 anos, que o provimento ele prevê que tem que estar possuindo esse imóvel há mais de 5 anos. Ele tem que estar em situação consolidada, ou seja, tem que ter benfeitoria implantada, né? Tem que ter a delimitação dele consolidada com os demais vizinhos. Ele não serve para regularização de novos lotes, ele serve para situações já existentes em que a parte pretende regularizar. E essa parte, ela pode ser ou não proprietário na matrícula, porque muitas vezes na matrícula a parte adquiriu uma fração de área, tantos metros quadrados dentro de um todo maior. Se enquadraria perfeitamente no Mora Legal para fazer esse tipo de desmembramento. Outros casos, a parte adquiriu esse imóvel através de algum contrato, só nunca transferiu para o seu nome. Há a possibilidade de, juntamente com a aquisição, já fazer o Mora Legal, dizendo que ela usa esse imóvel já há mais de 5 anos, já faz a compra e venda junto com o procedimento de regularização do imóvel, tudo num ato só. E aí vai abrir uma matrícula individualizada para esse proprietário, já no nome dele, né, e com a regularização. Conceituando, então, a situação de consolidada, é aquela em que o prazo de ocupação da área, a natureza das edificações existentes, a localização das vias de circulação ou comunicação, os equipamentos públicos disponíveis, urbanos ou comunitários, dentre outras situações peculiares, indique a irreversibilidade da posse titulada que induza ao domínio. Então, Mora Legal é para lotes já existentes, já em situação consolidada, que pretende ser feito a regularização, para imóveis urbanos. Da mesma forma, para imóveis rurais, existe o provimento Gleba Legal, que ele é regido pela consolidação normativa notarial e registral. Ele funciona no estado do Rio Grande do Sul, com essa denominação. Ele é, então, para imóveis pró-divisos que apresentem situação também consolidada e localizada, tendo o proprietário posse mínima de 5 anos, assim como no Mora Legal. A regularização de frações também com abertura de matrícula autônoma, respeitada a fração mínima de parcelamento estabelecida pelo INCRA. E aí entra aquela mesma situação do desmembramento anterior, respeitando a fração mínima de parcelamento, ou se não, se enquadrando na questão de Pronafiano.
Esse desmembramento, ele se fará, então, com a anuência dos confrontantes, mesma forma que no urbano, que eu até não comentei, para conseguir fazer esse desmembramento, é necessário a intervenção dos confrontantes, né? Os confrontantes destes lotes. Mesma forma rural. No caso da impossibilidade de algum dos confrontantes assinarem, existe ainda o meio de fazer uma notificação extrajudicial, que então o proprietário ele vai apresentar para o cartório de títulos e documentos do município em que esse confrontante reside, um requerimento para que ele seja notificado para tomar ciência, então, no procedimento de gleba legal que ele está formalizando. Esse confrontante, ele vai ser notificado e ele vai ter o prazo de 15 dias para se manifestar ou não. Ele não se manifestando, é como diz o ditado, quem cala consente. Sai, então, o desmembramento com a anuência presumida e sem a assinatura dele. Agora, se ele se manifestar, seja qual o motivo for, esse procedimento tem que ser levado a juízo. E aí, quem vai deferir ou indeferir é o juiz. Então, tem essa possibilidade na questão dos anuentes, quando não podem ou não querem vir anuir com o desmembramento. E aí, abrindo um parênteses, quando eu falo confrontantes, são aqueles que fazem divisa com o lote ou com a gleba. E quando eu falar em condôminos, são aqueles proprietários que estão numa mesma matrícula. Uma matrícula, por exemplo, de 50 hectares, tem 5 proprietários, cada um com 10 hectares. Estes são condôminos. Nem sempre os lindeiros são condôminos. Pode existir lindeiros que sejam de outras matrículas, então eles não são condôminos e são apenas lindeiros. Existe um procedimento também de regularização, que são as retificações administrativas, que são feitas extrajudicialmente, então diretamente ou no cartório de registro de imóveis, ou outras vezes o registrador de imóveis solicita que seja feita alguma escritura pública preliminar para colocar essas condições de retificação. Então, o oficial ele age a requerimento da parte ou através da escritura pública apresentada como título, quando houver consenso, para corrigir matrículas, registros ou averbações em caso de omissão, imprecisão ou quando esses não exprimam a verdade, facultando-se ainda aos interessados requerer a retificação por procedimento judicial, quando for o caso, né? Então, essas retificações podem existir para as mais diversas situações. Para corrigir um RG que tem errado lá na matrícula, um CPF, corrigir um estado civil, mas o que entra para nós na parte de regularização de imóveis são as retificações de áreas, que, como vocês sabem, muitos casos, e até a maioria, o que existe de fato no terreno não condiz com o que diz na matrícula. Muitas vezes, por ser uma matrícula antiga, por exemplo, uma matrícula de imóvel urbano, né? Que antigamente a denominação da rua era X e agora é Y, então precisa retificar. O proprietário ao leste era fulano, hoje em dia não é mais, né? Ele faleceu, passou para os seus herdeiros, então já mudou. Então, a maioria das retificações são com relação às características do imóvel, né? A área do imóvel, o perímetro, as confrontações, e para isso, então, tem essa possibilidade de fazer a retificação administrativa. Em se tratando de retificação de área, é obrigatório que tenha a anuência dos confrontantes, para estar dizendo se estão de acordo ou não com aquela retificação, que não pode simplesmente por requerimento o proprietário solicitar, foi medido lá o imóvel dele, que na matrícula tinha 418 metros quadrados, lá na medição deu 420. Então, ele não consegue, a simples requerimento, alterar essa área, né? Ele precisa, para isso,
a concordância dos confrontantes, bem como o mapa, o memorial descritivo, a RT de um profissional que diga que na verificação em loco realmente essa área aumentou. E aí, nos casos de retificação de áreas, existem controvérsias de cada registro, porque o que acontece? Infelizmente, não existe uma padronização e não existe nada que regulamente que diga que é permitido a retificação até tantos por cento de área, né, a menos não teria problema, porque não estaria prejudicando ninguém, né, mas a mais, então tem registradores que entendem que pode retificar até 5%, sendo a mais. Outros lugares onde a extensão territorial é maior, tem registradores que aceitam até 30% de retificação de área, então, para isso também é importante ter um bom contato com o registrador para conseguir solucionar essas situações. Muitas vezes, em caso de retificação, o registrador ele pede um laudo do profissional, que o profissional ateste que, verificando em loco, as confrontações, as divisas, né, são consolidadas, que não há possibilidade de estar convertendo posse em domínio, né, que daí não se enquadraria em retificação de área, e sim em uso capião. Outros casos ainda, os proprietários, às vezes, adquirem uma fração pequena do seu vizinho, e para evitar custas com escritura, com pagamento de TBI, querem regularizar aquela fraçãozinha adquirida por retificação. Então, por isso que os registradores têm toda essa cautela com relação aos acréscimos de áreas, né? Próximo. Existe ainda outro tipo de regularização, que é por extinção de condomínio. Ele vem a ser, pode ser usualmente chamado como desmembramento também, só que o que difere? Então, voltando lá no gleba legal. O gleba legal depende somente da assinatura dos confrontantes, dos que são vizinhos com a área dele. Já a extinção de condomínio depende da assinatura dos condôminos, de todos os proprietários daquela matrícula. Então, muitas vezes, vai facilitar fazer pelo gleba e outras vezes vai facilitar fazer pela extinção de condomínio. Às vezes a gleba possui muitos lindeiros e poucos condôminos, então seria mais viável fazer por extinção de condomínio e coletar somente a assinatura dos condôminos. Lembrando que se houver retificação de área também na extinção de condomínio, aí de qualquer forma, vai precisar a assinatura dos lindeiros. Que tem gente que chama de confrontante, lindeiros, extremantes, podem ser chamados de qualquer dessas formas. Na extinção de condomínio, todos os proprietários estando de acordo e querendo extinguir a sua parcela desse condomínio, vai abrir uma matrícula para cada proprietário. Claro, sempre respeitando a fração mínima de parcelamento ou se enquadrando como pranafiano. E também existe a possibilidade de realizar a extinção parcial de condomínio, onde um só proprietário deseja sair do condomínio e os demais não têm interesse de sair daquela matrícula. É importante lembrar que na extinção de condomínio tem que ser medido o todo da matrícula, né? Então, por mais que seja extinção parcial de condomínio, eu preciso localizar a área remanescente, descrever a área remanescente. E isso que, por muitas vezes, então, dificulta, porque o proprietário que pretende regularizar a sua área não quer arcar com as despesas de que seja medido, localizado todo o restante. Então, por isso que eu digo, é muito importante tentar entender cada situação e dar a melhor solução para o proprietário, né? Em alguns casos vai se fazer mais fácil
gleba legal e em outros a extinção de condomínio, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o uso capião. O uso capião, ele é uma forma de regularização de posse, né? A conceituação do uso capião é o modo de aquisição da propriedade de bens imóveis ou móveis também, pelo exercício da posse, nos prazos previamente estabelecidos em lei. A uso capião ela surgiu do direito romano, com o objetivo de regularizar a situação daqueles que, por irregularidades no momento da aquisição dos bens, desejavam consolidar a nova situação patrimonial de acordo com as normas vigentes. Atualmente, o uso capião, então, ele é visto como uma homenagem e não como um ataque, né? Porque muitas vezes os proprietários abandonam seus imóveis e com o uso capião, esse imóvel vai poder, então, ter a sua função social e econômica, né, de exploração. A partir de 2015, com a vigência do novo CPC, que é o Código de Processo Civil, então teve a possibilidade de se fazer a uso capião por meio extrajudicial, o que ainda é um pouco sinuoso, assim. Muitos registradores têm uma certa resistência, então, de estar fazendo essa uso capião pelo meio extrajudicial, porque eram acostumados, né, fazer pelo meio judicial, onde o juiz expedia um mandado, então eles tinham total segurança, porque era o juiz que tinha mandado que fosse feito aquela uso capião. E, no caso de extrajudicial, é o registrador de imóveis que tem que fazer, então, todas as análises para estar deferindo esse procedimento. Ela sendo feita de forma extrajudicial, da mesma forma, ela precisa da petição de um advogado. O advogado, ele vai peticionar, vai juntar ali toda a documentação que comprove a posse, vai juntar testemunhas também, e vai requerer que o oficial do tabelionato de notas elabore uma ata notarial para fins de uso capião. Nessa ata notarial, então, inclusive no CPC, fala que o tabelião vai atestar a posse, o que se torna bem difícil, porque não tem como o tabelião atestar a posse sem saber dos fatos. Como é que ele vai chegar lá na propriedade e dizer, seu João realmente mora 20 anos aqui. Então, não existe essa possibilidade. Então, para segurança, o tabelião, ele vai também pegar todas as provas possíveis, elencar ali na ata notarial. Ele vai pegar testemunhas que vão declarar, que conhecem os posseiros, que eles têm a posse há tantos anos. Vai, se possível, trazer alguns confrontantes também para estarem confirmando essa situação. E a ata, ela é apenas um documento que vai compor essa petição que o advogado vai levar lá para o registro de imóveis. Quem vai analisar e deferir é o registrador de imóveis. E quanto aos tipos de uso capião existentes, quem vai dizer em qual se enquadra também é o advogado junto na petição. E aí o registrador vai fazer a análise se realmente se enquadra naquele tipo ou não. E os registradores, com certo receio de tudo isso, por estarem acostumados que fosse o juiz que determinasse, né? Muitos não estão aceitando ainda fazer, e a responsabilidade, por ser uma responsabilidade enorme também, porque tem, como a uso capião, ela é uma forma de adquirir a posse, né, uma forma originária de adquirir a posse, ela não paga imposto, né, não, diferentemente da compra e venda, não paga ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é pago para o município quando é feita uma compra e venda, ou quando é feita uma doação ou inventário, que é pago ITCD, né, que é um imposto que é recolhido para o Estado. Então, os oficiais, tanto os notários quanto registradores, também têm a obrigação da fiscalização tributária, né? Então, tem
ter muito cuidado na análise da usucapião para não passar por alguma situação que pode ser regularizada por outra forma. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho um bem que eu recebi de herança do meu pai que veio a falecer, e eu, para evitar de fazer inventário, vou ficar lá o tempo que precisa para eu adquirir a posse e vou fazer por usucapião. E isso não é possível, porque tem a possibilidade de ser feita por meio de inventário. E aí recolher os impostos, os outros herdeiros assinarem, ou se tiver litígio judicial, mas fazer por meio de inventário, que seria a forma correta, né? Então, por isso que os registradores ainda têm muita resistência quanto a usucapião extrajudicial. Falando um pouco de regularização fundiária, então a regularização fundiária é o processo de intervenção pública sobre os aspectos jurídicos, físico e social, que objetiva a permanência das populações moradoras de áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei para fins de habitação, implicando acessoriamente melhorias no ambiente urbano do assentamento, no resgate da cidadania e da qualidade de vida da população beneficiária. Então, são aqueles casos de ocupação irregular do solo, né, geralmente em áreas urbanas dos municípios, e é necessário, então, da intervenção pública para esse tipo de regularização. Então, a regularização fundiária, ela já existe há muito tempo, e em 2017, através da Lei 13.465, ela sofreu algumas alterações, inclusive na nomenclatura, que passou a ser chamada de REURB. E daí, na conceituação, diz o seguinte: consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de núcleos urbanos informais. E ali fala, então, que ela não foi inventada agora, né? Ela apenas ganhou uma nova nomenclatura. E a REURB, então, é uma outra situação nova que se tem, que sabe-se que alguns municípios já estão aderindo, já estão regularizando imóveis através da REURB, emitindo títulos de propriedade, então, para essas pessoas que ocupam esses lotes. E, por outro lado, muitas prefeituras que ainda não aderiram por algum receio e por muitas divergências que a lei possui também. Dentro da REURB, então, existem duas modalidades, a REURB-S e a REURB-E. A REURB-S é de interesse social, que é aplicável aos núcleos ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal, e as de interesse específico, que são aplicáveis aos núcleos ocupados por população com outra qualificação, aqueles que não se enquadram, então, em baixa renda. Quem pode requerer o REURB, né? Os próprios beneficiários, o Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal e municípios, a Defensoria Pública, o próprio proprietário e os loteadores. Aqui tem um quadro explicando como se procederia com a entrada da documentação para o REURB. Ele partiria de um requerimento inicial, né, protocolado junto à Prefeitura Municipal, onde se situa o imóvel. Passo 2 seria a instauração da REURB. 3, notificação dos titulares de direitos reais e confrontantes. 4, elaboração e aprovação do projeto de regularização fundiária. 5, saneamento do processo administrativo. 6, assinatura de termo de compromisso de regularização das obras previstas no projeto. 7, aprovação da REURB por decisão administrativa. 8, expedição da CRF pelo município, que é o certificado de regularização fundiária. E 9, registro do CRF e do projeto junto ao cartório de registro de imóveis. 10º, abertura das matrículas das unidades regularizadas. E 11º, regularização das obras pelo poder público, quando REURB-S, né, e pelos outros responsáveis quando REURB-E. E aí que entra a questão
do município ter uma certa resistência com relação ao REURB, porque, diferentemente do loteamento, que quem teria que arcar com todas as despesas da infraestrutura é o proprietário, nesse caso, a maioria dos casos de REURB são REURB-S, né, de interesse social. Então, quem teria que arcar com toda essa situação de infraestrutura seria o município. Então, ele tem uma grande responsabilidade aí, e por muitas vezes isso é um motivo da resistência de não proceder com esse tipo de regularização, para não ter esse compromisso de ter que implantar tudo o que necessita, como se loteamento fosse, né? É importante dizer que, pelo fato de não existir legislação municipal específica que trate de medidas e posturas de interesse local aplicável aos projetos REURB, ela pode acontecer, simplesmente baseada, então, na legislação federal. Inicialmente, com o protocolo de requerimento no órgão competente, o município deverá, em até 180 dias, classificar e fixar uma modalidade de REURB ou indeferir, fundamentando o requerimento, sendo que a inércia do município implicará na automática fixação da modalidade apresentada no requerimento, bem como o prosseguimento do processo administrativo da REURB. Fica de responsabilidade do município atestar a legitimação da posse, ato do poder público destinado a conferir o título por meio do qual fica reconhecida a posse do imóvel objeto da REURB, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da ocupação e da natureza da posse, o qual é conversível em direito real de propriedade na forma desta lei. E aí é outra questão que entra em divergência, porque aí confronta com a usucapião. E aí muitas discussões há em torno de que a REURB seria inconstitucional, pois estaria batendo de frente, então, com a usucapião. Aí tem os que defendem e os que não defendem a regularização através do REURB, que veio para facilitar, porém, na sua redação há muitos conflitos e aí deixam essas dúvidas, né? Aqui eu elenquei alguns problemas da REURB, que são, então, dificuldade interpretativa, maior responsabilidade do município, deficiência técnica, dificuldade na aplicabilidade e inconstitucionalidade. Então, na sequência, começando a falar um pouco sobre georreferenciamento, todos esses tipos de regularizações, então, que foram comentados, podem ser através feitos o levantamento, né? O profissional pode fazer o levantamento com o georreferenciamento. Em alguns casos é obrigatório, mas em todos os outros casos o profissional pode aplicar esse levantamento já com os pontos georreferenciados. E o que é georreferenciar? É atribuir coordenadas geodésicas ou geográficas a um ponto ou a vários pontos da superfície terrestre. Existem diversos métodos e meios de georreferenciar um ponto, o que difere são as exigências de qualidade dos resultados e precisão. Então, georreferenciar pode ser apenas um ponto, por exemplo, eu preciso georreferenciar uma torre de energia elétrica. Posso georreferenciar essa torre, onde ela fica localizada, bem como georreferenciar um polígono, né? Um polígono de uma área urbana, de uma área rural. E aí existem aqueles casos da obrigatoriedade do georreferenciamento e certificação perante ao CIGEF, que eu já vou falar para vocês também. Dos exemplos citados de regularização, os que se enquadram na obrigatoriedade de georreferenciamento e certificação são atualmente aqueles procedimentos feitos em imóveis rurais, atualmente com áreas superiores a 100 hectares e também nos casos de uso capião. Aí entra a obrigatoriedade do imóvel estar georreferenciado e com a certificação pelo CIGEF.
Referente, então, a todos os tipos de regularização, como eu já disse lá no início, é importante iniciar o serviço, em primeiro lugar, entendendo o que o proprietário quer e em qual dessas situações de regularização vai se enquadrar. Além de que é muito importante ter um bom contato com o tabelião de notas e registrador de imóveis do município onde esse imóvel está situado, pois, infelizmente, não existe normas que padronizem exatamente como deve ser feito cada procedimento. Então, alguns registradores vão exigir de uma forma, alguns vão exigir de outra forma. O profissional e o proprietário, eles, estando em desacordo com a solução que o oficial deu, eles têm a possibilidade de suscitar dúvida e o juiz vai determinar como que será realizado esse procedimento. Por vezes, para não criar litígio, o profissional acaba se adequando com as exigências. Eu, por exemplo, no município onde eu trabalhava, o registrador entendia como retificação de área quando acrescia ou diminuía a área, e aí ele solicitava a assinatura dos confrontantes. No outro município que eu trabalhei, qualquer detalhe era motivo de retificação. Se alterasse o nome de algum proprietário, o nome de algum confrontante, precisaria de retificação, que não está errado, porque na legislação dos registros públicos fala que para qualquer retificação seria necessária, então, a concordância dos confrontantes. Então, é muito importante ter esse contato, ter um bom diálogo para conseguir o objetivo, que é solucionar a situação para o cliente, né? Para todos os tipos de procedimento é importante coletar a matrícula do imóvel, né, quando existente, coletar os documentos pessoais dos proprietários e dos confrontantes que vão precisar se fazer presente no ato. E quando for imóvel rural, ITR e INCRA sempre vai ser necessário, né? Quando for imóvel urbano, vai ser sempre necessária a aprovação pelo poder público, né, pela prefeitura municipal. E alguns pontos que dificultam as regularizações. Divergência na interpretação da legislação, como eu disse, infelizmente não existe uma padronização, né? E aqui, como eu havia mencionado, para todos os imóveis urbanos se faz necessária a aprovação do município e para todos os imóveis rurais é necessária a apresentação de TR e INCRA. Em algumas situações, e alguns oficiais exigem também o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural. Então, pessoal, esse seria o material que eu tinha para vocês, apresentando um pouco sobre regularização de imóveis, que é um assunto bem vasto, com muitas discussões, né? Espero que eu tenha conseguido explanar para vocês e fico aberta, então, para questionamentos e agradeço mais uma vez o convite para estar ministrando esse assunto para vocês. Okay. Muito obrigado, professora. Parece que foi muito boa. A gente agradece a presença da senhora. Aqui a gente vai começar com as perguntas. Não sei se a Janice quer ligar o áudio e falar, ou quer que eu leio. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, estava muito legal de acompanhar, tu conseguiu estruturar bem um tópico que é super complexo de entender, né? Então, parabéns e obrigada pela tua apresentação. Obrigada. A minha dúvida é a seguinte, tá? Numa situação onde você tem uma quadra dentro de uma área urbana, né? Onde a planta baixa registrada na prefeitura tem um desenho, a matrícula de um terreno inserido dentro desta quadra tem um outro formato, e na realidade, na prática, não bate com nada.
Como é que a gente resolve? Qual é o caminho para regularizar um imóvel dentro dessa situação? Só para contextualizar qual é a questão. É um terreno que ele era maior, foi doado para os demais integrantes da quadra, parte desse terreninho, e a pessoa que é proprietária paga o imposto referente ao todo, mas na verdade hoje ela tem menos de 50% disso, mas ela paga o todo. Então, certo. Essa é a situação. E essas doações que foram feitas, elas foram formalizadas? Não. Não, porque assim, o correto seria partir da formalização dessas doações, né? Fazer essas doações. E outra pergunta, todos os imóveis desse quarteirão possuem matrícula? Ou ele é uma matrícula só? Não, todos eles possuem matrícula. Possuem matrícula. Então, já foi feito um desmembramento, só, no caso, esse um lote, ele está divergindo no cadastro municipal, no registro de imóveis e no que existe de fato. Isso, todos os lotes divergem, na verdade. Todos estão muito diferentes. O que seria adequado seria, então, pedir primeiramente para um profissional do município vir fazer o levantamento, né? Para, primeiramente, atualizar no cadastro imobiliário municipal. O segundo passo seria, ou esse mesmo profissional fornecer mapa, memorial descritivo e ART, para que esses lotes fossem regularizados junto ao registro de imóveis. Muitas vezes o município, ele vai em loco para regularizar a situação cadastral, mas não vai fornecer a documentação para regularizar junto ao registro de imóveis. E aí seria necessário contratar um outro profissional de forma particular para fazer o levantamento, aconselharia que fosse junto com o profissional do município para já conversarem, né, e terem o mesmo resultado, e aí fazer o procedimento de regularização junto ao município e junto ao registro de imóveis. Ele se enquadraria num procedimento, até onde eu vejo, entendo pela situação, de uma retificação, né? Porque na matrícula hoje está de um jeito e no imóvel está de outro. Então, seria passível de uma retificação, né, dessas informações do imóvel. Certo. E uma dúvida, como se motiva a prefeitura a realizar essa atualização cadastral? Como é o procedimento que eu bato lá na porta e digo, preciso atualizar essa quadra aí. Assim, a gente nota muito essa dificuldade de contato com as prefeituras. Eu indicaria, num primeiro momento, o proprietário, né, o interessado, protocolar isso de forma escrita, né, protocolar um requerimento, solicitando exatamente o que ela deseja fazer, né, regularizar o lote dela, atualizar a situação cadastral, explicar que ela possui a posse só desse um terreno e que ela acaba que está pagando o IPTU dos demais. E, no caso da prefeitura não atender, infelizmente seria por via judicial, né? Uhum. Se não atendesse de forma amigável, né, por simples requerimento. Perfeito. Muito obrigada. Às ordens. Bom, no caso, a gente tem agora a pergunta do Yuri. Eu acho que ele caiu, mas a pergunta dele é interessante também. No caso, ele falou que tem um caso que foi um terreno que, no caso, foi adquirido no casamento de duas pessoas. Pelo que ele falou, agora eles se separaram, e o dono original seria a mãe do marido, né? Uhum. E quem mora lá, no caso, é a esposa, que agora é ex porque separou. Uhum. E ela, no caso, quer regularizar no nome dela ou dos filhos. E ela já está lá há mais de 5 anos. Uhum. Eu acho que talvez ele quer saber se você entraria como uso capião ou algo do tipo, né? Nesse caso, é aquela situação que eu explanei que, como existe um proprietário, não entraria na situação de uso capião, né? Como a ex-sogra dela, até onde eu entendi, seria proprietária, se ela for viva, então se faria uma doação para ela, ou diretamente para os filhos dela, os netos, né? Se ela é falecida, entraria com a situação de inventário, teria que inventariar esse bem, e aí os herdeiros estando todos de acordo de transferir esse imóvel para ela, poderia fazer de forma extrajudicial, junto a um tabelionato de notas, e não estando de acordo, ela poderia ingressar de forma judicial. Muitos advogados
havendo a impossibilidade dessas duas formas, ou de inventário ou de doação, indicariam ao usucapião. Só que aí isso vai passar por análise do juiz. Ele entendendo que daria, ele ia deferir o processo e ia mandar que fosse feito usucapião em nome dessa pessoa. Mas havendo a possibilidade de regularizar por forma amigável, eu creio que ela teria menos custos e conseguiria resolver mais rapidamente, né? Se a senhorinha for viva por doação e se for falecida por inventário desse bem, né? A questão, não sei se o que fez a pergunta está na sala, a questão da partilha entre ela e o ex-esposo dela, isso não entra em questão, né? Já foi decidido que vai ficar para ela, né? Então, aí eu acho que no caso não ficou muito aberto essa pergunta. Porque aí seria uma outra situação, né? Às vezes gera um litígio entre o ex-marido e a ex-mulher, que aí também teria que ir judicial, né? Acho que uma coisa é ele abrir mão da parte dele, no caso, né? Se ele abrisse mão, daria para fazer esse passo direto, né? A doação da senhorinha direto para ela, ou o inventário onde os herdeiros cedessem esse direito direto para ela, né? Ok, temos outra pergunta aqui da Raquel. Em que momento do inventário se paga o ITCD ao município? Tá, o ITCD, ele é pago ao Estado, não é ao município. Ele é pago antes da finalização do inventário, aqui no Rio Grande do Sul. Eu sei que há algumas discussões em outros estados. Aqui no Rio Grande do Sul, ele é pago antes da finalização do inventário. Se o inventário for extrajudicial, o tabelião vai mandar os dados para a exatoria estadual. A exatoria estadual vai avaliar esse patrimônio, ou estes patrimônios, né, do inventário, e vai vir a tributação do imposto de inventário e partilha, que é o ITCMD. Se houver alguma cessão de direitos onerosa dentro do inventário, aí também tributa o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que aí é pago no município onde esse imóvel está situado. Os dois, eles são pagos antes da finalização do inventário. Ok, deixa eu só verificar se tem mais alguma pergunta. Acho que a gente não tem mais perguntas, não. Certo. Deixa eu olhar aqui, eu não sei se eu consigo acesso aqui no chat. Acabou as perguntas. Ah, tá. A Carla Caroline perguntou qual foi a duração da sua pós. 2 anos. 2 anos é o período dela. Agora ela está sendo de forma remota, inclusive por causa da pandemia, né? Mas no caso, mesmo se você não tivesse feito a pós, só com a graduação de engenharia civil, tu conseguiria atuar nessa área? Na verdade, para fins de georreferenciamento, não. Porque na minha grade curricular não tinha a carga horária suficiente para eu conseguir fazer o cadastramento como geomensora junto ao INCRA. Eu sei que alguns cursos já têm a carga horária que o INCRA exige, então não precisaria da pós-graduação para fins de georreferenciamento, né? No meu caso, foi preciso sim para atuar na área de georreferenciamento. Sim. Bom, alguém tem mais um questionamento? Dá uma olhada aqui. A Janice, então você pode falar um pouquinho de georreferenciamento de imóveis urbanos. Certo. O georreferenciamento de imóveis urbanos, ele é naquela situação que eu explanei. O profissional tendo as ferramentas, então, para proceder com o georreferenciamento, para fazer a coleta de dados, ele pode ser feito para imóveis urbanos também. No mapa e no memorial que ele vai apresentar, ali ele vai descrever de forma georreferenciada, vai colocar as coordenadas, os ângulos, os azimutes, e o
oficial, ele aceita essa descrição, até porque ela fica mais completa do que somente a descrição aquela ao norte, em 12 metros com a rua, ao sul, em tantos metros com o proprietário e tal. Só que ele não entra na obrigatoriedade, né? Hoje, a obrigatoriedade do georreferenciamento é para imóveis rurais acima de 100 hectares, que em 2023, se eu não me engano, vai diminuir para 25 hectares. E lá em 2025, aí todos os imóveis vão estar obrigados a fazer o georreferenciamento, imóveis rurais, mas não impede que os urbanos sejam georreferenciados. Deixa eu ver o que ela botou aqui. É obrigatoriedade desse método de levantamento? Qual a expectativa dessa legislação para urbanos, no caso? Eu já ouvi falar que possa ter a implantação para urbanos, mas não é nada concreto, né? Então, não se tem ainda isso estabelecido. Eu acredito que no futuro vai entrar, sim, a obrigatoriedade para imóveis urbanos, né? Até porque a descrição ela fica muito mais precisa, evitando casos de retificações futuras, né? Então, eu acredito que possa logo aí ter uma obrigatoriedade para georreferenciamento em imóveis urbanos também. Boa tarde, muito boa palestra. Não sei se você falaria mais em geral como é cobrado para fazer um georreferenciamento e pelo tamanho da área por metro quadrado e valor. Pablo, existem também muitas divergências com relação a como o pessoal cobra o serviço de georreferenciamento, né? Tem uns que cobram pela quantidade de área, mas também tem que ser levado muito em conta a dificuldade, né? Às vezes é uma área grande, só de campo, onde os pontos que tu vai coletar, então, são de fáceis acessos. Outros ainda que são áreas menores, mas, porém, tu vai enfrentar mato, tu vai enfrentar área alagada, vai enfrentar outro tipo de dificuldade. Então, não existe uma padronização para cobrar, né? E, infelizmente, muitos colegas cobram um valor que eu considero abaixo, e aí acaba tendo aquela questão de disputa, né? E aí, pela minha concepção, o serviço acaba sendo um pouco desvalorizado. Mas existem várias formas de fazer a cobrança. Eu até acompanhei alguns cursos, alguns que desenvolvem tabela, que consideram tudo, né? Consideram deslocamento, consideram o material utilizado. Aí, dependendo da dificuldade, tu vai ter que levar mais pessoas para te auxiliar. Então, leva em consideração o pagamento desses auxiliares. Então, é muito variável, não tem como te dizer algo exato sobre a cobrança, né, do georreferenciamento. Tu vai ter que achar a forma que mais convém para ti, tendo em vista que tu não tenha prejuízos, né, porque muitas vezes parece que até alguns profissionais, para roubar o teu cliente, acabam tendo prejuízo para fazer um valor mais em conta, né. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ali, a Raquel perguntou de novo. Desculpe retornar, mas os impostos seriam pagos antes do formal de partilha? Na forma extrajudicial, é sim antes do formal de partilha. Eu acredito que na forma extrajudicial, judicial, que não é o meu campo de atuação, seja também, porque os formais de partilha que eu já tive acesso, a guia de TCD quitada, ela vem antes da finalização do processo. Então, ela é paga antes da finalização do formal de partilha. Agora, acho que a última pergunta para a gente finalizar aqui seria do Felipe Aguiar. De saber uma base de como é cobrado o ITR. Olha, eu não tenho conhecimento de como é cobrado o ITR. Isso, para sanar, você poderia estar entrando em contato com a Receita Federal.
Eu não sei quais os fatores que eles levam em conta realmente para a cobrança, porque a gente exige o ITR quitado simplesmente, né? Então, como eu não tenho contato diretamente com isso, e não sei te dizer qual é a forma, né? O que eles consideram para a cobrança do ITR. Mas entrando em contato com a Receita Federal ou até mesmo, talvez, no site, consiga essa informação. Bom, então eu vou agradecer você, Pauline, muito obrigado pelo esse conhecimento que você passou, e que é uma área também muito boa, que já está bem abrangente, e é uma área que a gente pode se inserir também sem problemas, né? Porque a gente já tem, no caso, a parte do currículo, essa parte de referenciamento. Ótimo. Aí não tem a obrigatoriedade de ter que fazer a pós, né? Já sai podendo atuar na área. Eu só vou informar agora para os que ficaram, né, que a gente vai ter ainda uma palestra hoje, quer dizer, um mini curso, que vai começar, no caso, às 18h45, que é com a professora Luciana, relacionado à iniciação de escrita acadêmica, e um pouquinho mais tarde, às 8h45, no caso, a gente vai ser no YouTube, que no caso vai ser uma palestra com o professor Leonard. Certinho. Boas palestras e boa semana acadêmica para vocês. Obrigada novamente pelo convite e pela participação de todos. Até. Até mais.